E aí, pessoal? Hoje a gente vai desvendar um mistério da biologia que parece até roteiro de filme. A vida dupla da Taenia solium, a famosa tênia. Como é que pode um único parasita causar duas doenças completamente diferentes? De um lado, um verme adulto, a solitária, lá no intestino. Do outro, cistos que podem se espalhar pelo corpo todo, chegando até no cérebro. Parece confuso, né? Mas a resposta é mais simples do que parece. E é isso que a gente vai entender agora. Ok, vamos direto ao que interessa. Para entender essa história toda, a gente precisa focar em uma única pergunta. Uma pergunta que é a chave de tudo. E ela é a seguinte: o que exatamente foi ingerido? Foi a larva do parasita ou foi o ovo do parasita? Pois é, pode parecer um detalhe pequeno, mas não é. Essa resposta é o que vai definir se a pessoa vai desenvolver o verme adulto no intestino ou, o que é bem mais grave, cistos espalhados pelos tecidos. Essa diferença é o ponto central para a gente não se confundir mais. E a regra é surpreendentemente clara. Vamos lá, para não esquecer mais. Se uma pessoa ingere a larva, que normalmente está ali na carne de porco mal cozida, o resultado vai ser a teníase, ou seja, vai ter o verme adulto, a solitária, crescendo no intestino. Agora, se a pessoa ingerir o ovo, que é microscópico, aí o jogo vira completamente. O resultado é a cisticercose, uma doença bem mais complicada, com cistos se formando nos músculos, nos olhos e até no cérebro. Certo. Então vamos explorar o primeiro caminho, a teníase. Essa é a versão da história em que o protagonista é o verme adulto. E ela começa de um jeito bem específico, comendo uma carne contaminada. O ciclo aqui é bem direto, olha só. Tudo começa quando alguém come aquela carne de porco que não foi bem cozida e que tem os cisticercos, as larvas. Lá no intestino, essa larva encontra o lugar perfeito para morar. Ela se fixa na parede do intestino e começa a crescer, até virar uma tênia adulta. E essa tênia, gente, é uma verdadeira máquina de produzir ovos que saem nas fezes da pessoa e acabam contaminando o ambiente. E isso leva a gente para um termo da biologia que é super importante aqui. No ciclo da tenise, o ser humano é o chamado hospedeiro definitivo. E o que isso quer dizer na prática? Significa que é dentro do corpo humano que o parasita fica adulto e se reproduz. O ciclo da vida adulta do verme acontece e se completa ali, dentro da pessoa. Agora, vamos mudar de rota. A gente vai para o segundo caminho, e é aqui que a história fica bem mais perigosa. Vamos falar da cisticercose. Nesse caso, o ponto de partida não é a larva na carne, mas sim a ingestão acidental dos ovos microscópicos do parasita. Para a gente entender como um ser humano pode ter cisticercose, primeiro a gente precisa dar uma olhada no papel do porco. Ele é o hospedeiro intermediário. O porco se contamina como? Ingerindo os ovos que um humano com tenise liberou no ambiente. Dentro do porco, esses ovos viram larvas, que caem na corrente sanguínea e vão se alojar nos músculos, formando cistos. E é essa carne, com os cistos, que se for mal cozida, vai causar tenise em quem comer, fechando o ciclo que a gente viu antes. Mas, e se uma pessoa, sem querer, ingerir os ovos diretamente, em vez do porco? É nesse exato momento que o ciclo dá uma guinada trágica. A pessoa, sem saber, assume o papel que seria do porco. E o que acontece no corpo humano é, infelizmente, muito parecido com o que acontece no porco. A pessoa ingere os ovos, que podem estar numa verdura mal lavada, na água contaminada ou até nas mãos sujas que vão à boca. No intestino, os ovos eclodem, as larvinhas caem na corrente sanguínea e começam uma viagem silenciosa pelo corpo, procurando um lugar para se instalar. E este slide mostra bem o tamanho do problema. As larvas podem se instalar em vários lugares. Nos músculos pode causar dor, nos olhos pode levar até a cegueira. Mas o cenário mais grave de todos, sem dúvida, é quando elas se alojam no cérebro. E isso causa a neurocisticercose, que é uma das principais causas de epilepsia e convulsões em várias partes do mundo. Então, o ponto crucial que a gente precisa guardar é este. Ingerir o ovo não vai dar o verme adulto no intestino, não. Ingerir o ovo causa formação de cistos nos tecidos do corpo. É uma inversão de papéis perigosíssima no ciclo do parasita. E as consequências para a saúde são muito, muito mais sérias. E essa tabela aqui amarra tudo de um jeito perfeito. Na teníase, o ser humano é o hospedeiro definitivo, porque o que foi ingerido foi a larva. Já na cisticercose, o humano se torna um hospedeiro intermediário por acidente, porque o que foi ingerido foi o ovo. O papel da pessoa no ciclo muda completamente, e a doença, claro, também. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Agora que a gente entendeu os dois caminhos desse ciclo complexo, como é que a gente faz para interrompê-lo? As respostas estão em cada etapa que a gente viu.
saneamento básico para cuidar dos dejetos humanos, higiene pessoal para não correr o risco de ingerir os ovos e, claro, cozinhar muito bem a carne de porco para destruir qualquer larva. Entender o ciclo é, sem dúvida, o passo mais poderoso para conseguir quebrá-lo.